What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, no vídeo anterior eu mostrei a vocês que a gente está fazendo o seguinte, nós levamos este cenário aqui via FBX para o Blender e aqui está ele, ok? Então nós vamos começar a fazer um gerenciamento desse material para que vocês possam entendê-lo. Vejam, aqui está as bases, ok? Vamos tirando essas bases aqui, eu quero limpar um pouco a área. Vejam, eu estou tirando a parte de relevo, ok? E esse relevo é gigante, como vocês estão vendo. Algumas coisas devem estar até fora do... Deixa eu ver, ainda tem coisa aqui para vocês verem. Tuf. Deixa eu ver. Tuf. Vamos lá de novo. Deixa eu ver aqui se alguma coisa ainda permanece. Bom, eu estou com a ilha, né? E vou apagar a ilha, vou apagar esse material aqui, essas pedrinhas que devem ser Megascan. Aqui também árvores, etc, etc. Eu quero ficar, em última análise, só com a geometria, só com a arquitetura, ok? Então vamos apagando aqui e nós vamos ver o que significa. Deixa eu ver, apagar isso aqui tudo, estes aqui, vejam só. Aqui, em última análise, eu acho que tudo está apagado. Bom, vocês verão que algumas coisas aqui, essas coisas cintilando aqui, são exatamente o que? Bom, há uma série de coisas aqui dentro, vejam só. Aqui dentro nós estamos com a parte interna da nossa arquitetura, e essa parte interna, ela tem algumas geometrias, vejam. Que geometria é essa aqui? Nada mais é do que os spheres, as panelinhas. Lembrem-se das panelinhas. Onde foram parar as panelinhas? Bom, sei lá eu aqui. Eu queria fazer, vejam, Directional Light Stationary, a gente tem uma série de coisas aqui, câmera, Camera Actor, Exponential Fog, essas coisas todas, vejam, BP, não sei onde estão essas coisas, Group Actor, eu vou apagar tudo, que eu quero continuar na limpeza, Ocean Sphere, Play Start. Aqui é o seguinte, nós temos as luzes, vamos apagar as luzes todas essas point lights, que devem fazer aqui dentro, elas devem ser as luzes que foram utilizadas para a iluminação desses elementos aqui, ok? Então vamos apagar isso aqui, delete. E vamos fazer o seguinte, só para a gente se entender aqui. Eu vou recolocar os ícones que sempre vão embora aqui. Vamos apagar o que a gente não precisa. BP, eu vou tirar esses BP God Ray aqui. Eu quero ficar com esse Static Mesh. O Static Mesh que são os objetos da arquitetura propriamente dito. E aqui nós temos um outro, vejam. Essas Sphere Reflection Capture são todas as esferas que... As panelinhas, vamos apagar as panelinhas. Static Mesh Sky Sphere Sun Temple. E a gente vai ficar com essas duas divisórias, ou seja, esses dois grupos de... aqui também, Word Info, vamos apagar tudo isso. Ok? Então nós vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que nós faremos é o seguinte, eu vou pegar esse UX, todo esse material aqui, vou dar um M, New Collection, vamos chamar aqui de Collection UCX, Collection UCX, ok? E eu vou sumir com ela por enquanto. As Spheres, elas estão lá dentro, elas também são os captures, né? Também são as panelinhas, fazem parte das panelinhas. Vamos apagar isso aqui, delete. Eu só quero ficar, em última análise, com o Static Mesh e só quero ficar com o UCX ali. M, New Collection, Collection Static Mesh SM, ok? Então vamos lá, só para a gente se entender aqui. Eu tenho duas coleções, essa coleção eu podia até deletar, eu não quero ficar com nada. Aqui está. Esse aqui é meu prédio. Vejam que o prédio tem algumas características, ok? Umas características bastante visíveis aqui. Vejam, o que é isso aqui, para vocês entenderem? Isso aqui são os colisores. Aquilo que eu tinha falado para vocês. Vejam, os colisores, eles têm uma característica. Essa característica é a seguinte: eles são convexos, eles não são côncavos. Então, quando você quiser um objeto côncavo,
ou seja, um objeto côncavo, com buraco. Quando você quiser um objeto com buraco, você não pode fazer o objeto inteiriço, ok? Porque senão a cage, ou seja, a gaiola em que ele vai ser inserido, vejam, isso aqui representa isso. Isso aqui é a arquitetura do nosso modelo, ok? E isso aqui são as envolventes para fazer com que os atores eles andem aqui e sejam limitados pela arquitetura. Então, isso aqui lembra arquitetura, mas não é arquitetura, ok? Então, isso aqui que é a arquitetura. Então, isso aqui gera alguns problemas. Vamos fazer o seguinte, File, Save As. Eu vou vir aqui, vou pegar o Sun Temple e aqui, neste lugar aqui, eu vou chamar isso aqui de Sun Temple Test. De novo, ok? Sun Temple Test, Save As. Ok? E nós temos inicialmente esta configuração aqui. Por que disso? Porque eu quero transformar isso aqui, deixa eu ver, se eu vier aqui, acho que aqui, né? Eu vou digitar 7 aqui, vamos clicar talvez aqui, vejam, isso aqui, deixa eu ver, vier aqui, wireframe, pronto, aqui estão. Ok? Eu consigo ver isso aqui na forma como ele está. Se eu der um A aqui e fizer o seguinte, Object, eu não sei se é isso aqui não, peraí, Object, não é nada disso, né? Edit Mode, Face, Trees to Quad, vamos ver, nós vamos tentar limpar toda essa parafernália aqui de tal forma que a gente consiga entender de forma mais adequada como é que é essa estrutura, ok? Bom, vocês estão entendendo o que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando entender o processo, entender qual é a jogabilidade, né? Vamos dizer assim, qual é a fluência dessa estrutura para criar uma estrutura parecida com essa. Essa é a minha ideia, ok? File, Save As. Aqui temos Save As, né? Ufa, finalmente. Bom, eu já estou em 7:45. Eu ainda poderia continuar o meu processo. O que eu pretendo fazer é o seguinte. Eu queria criar uma nova estrutura baseada nessa aqui. Vou dar um 7 aqui. Só que com alguns elementos a mais. Ok? E aqui então nós vamos ver o que eu fui fazer para tentar trabalhar isso aqui. Vejam, isso aqui, vocês vão falar, cara, você não explica nada do que você está fazendo. Eu vou tentar explicar algumas coisas. Uma delas diz respeito ao seguinte, vejam, esses objetos aqui, eu tenho uma dificuldade, por eles terem esse formato, eu tenho uma dificuldade de criar a envolvente. Então, o ideal seria que esse objeto fosse separado em 3 partes, ou seja, 2 coluninhas e uma viga, de tal maneira que as envolventes deixassem esta janela aberta. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar a modelar um outro cenário. Só que é o seguinte, eu já fiz isso. Então eu vou mostrar para vocês o que é esse outro cenário e a gente vai conversar um pouco sobre ele. Bem, aqui está o cenário que eu trouxe, o Sun Temple que eu trouxe lá do Unreal, e aqui está o cenário que eu fiz, que eu resolvi fazer, ok? Vejam, vocês vão falar, pô, Cor, você não vai mostrar como é que modela? Eu estou trabalhando, estou mostrando o tempo todo como é feita essas modelagens. Vejam, aqui está. Qual é a minha ideia aqui? A minha ideia era tornar o projeto, vejam, essas coisas aqui eu estou aproveitando inclusive a funcionalidade do modelo, daquele modelo. Só estou fazendo o seguinte, resolvi trazer e modelar e montar alguns objetos mais modernos, com um visual mais moderno, ok? Agora, eu não sabia, cometi uma série de erros. Que erros são esses? Como, por exemplo, o erro de criar esse objeto, vou
vou dar um isolate aqui, é a barra do numpad, como um objeto único e não como um objeto com as peças separadas. Eu deveria ter separado isso aqui. Por quê? Porque a envolvente fica uma coisa só, ok? Volto a explicar, não dá para fazer objetos côncavos, objetos concava, ou seja, objetos com buraco dentro você tem dificuldade de trabalhar as envolventes no Unreal. Eu acho, como o nosso amigo Unreal Sensei, ele trouxe um cenário pronto no game dele, ele simplesmente passa por cima dessa explicação. E a maioria dos tutorialistas não explica o que são, na verdade, a construção de cages aqui dentro, para você entender como é que você faz as envolventes dessa arquitetura. Okay? Existe a arquitetura aqui e existe uma envolvente, ou seja, se você não colocar uma envolvente, o objeto vai cair lá, como eu já mostrei para vocês, vai sair, não vai bater nas paredes, ele não vai ter um roteiro definido, simplesmente ele vai furar as paredes, vai furar o teto, etc, etc, e não vai ser, o jogo não vai ser jogável, né? Uma vez que eu não tenho colisores. Então os colisores são muito importantes. E eles são menosprezados, infelizmente, em todo o treinamento do Unreal, porque eu vou ter que pesquisar mais sobre colisores para tentar explicar para vocês como que a gente pode fazer. A princípio, o que eu entendi é que é o seguinte, eu fiz uma besteira maior ainda, para falar a verdade. Eu separei esses objetos pelas malhas deles. Aí piorou, porque é aí que você não consegue... Por exemplo, se eu juntar esse objeto nesse, a envolvente vai acabar envolvendo esse aqui também, ok? Porque ela vai ser daqui para cá. A envolvente é uma gaiola que fecha o objeto aqui, ok? Então, isso aqui é um problema. Bom, feito isto, uma outra coisa surgiu. Eu também não sabia, fiquei sabendo que... Material Preview, que eu trabalhei, vejam, aqui, eu queria dar uma sensação de material pichado, material com grafite, etc, etc. Então eu fui na internet e fui buscar como é que é o nome disso? Algumas das fontes de grafite, né? Fontes de letra de grafite para escrever algumas coisas, tal, não sei o que lá. Eu fiz uma série de texturas e apliquei elas aqui. Só que o Unreal ele não entende os mapas que são compostos, como acontece no Blender. Ou seja, se eu criar um UV Map aqui, vejam só, UV Map, e esse objeto, cáspita, objeto Edit Mode, tá? Vejam só, ele não entende muito bem isso aqui, e ele aplica num Cube Map, ok? Então, quando eu chegar ao Unreal, o mapa vai ser completamente diferente. Eu não sabia disso. Só que eu gostei mais do mapa do Unreal do que do mapa do Blender. Cáspita, eu estou morrendo aqui. E eu tive que fazer uma mutreta para mandar os mapas do Unreal novamente. Ou seja, eu mandei para cá e mandei de volta para eu conseguir ter os mesmos mapas. Ok? Eu vou mostrar isso na sequência, por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.